Olá, bem-vindos! Hoje vamos conversar sobre algo que muita gente anda sentindo, uma jornada de despertar espiritual, especialmente para quem se identifica como semente estelar, sabe? Aquelas almas com uma conexão muito forte com outros lugares, outros mundos. É um processo bem profundo, uma transformação que mexe com a gente e que nem sempre a lógica do dia a dia consegue explicar. Sabe aquela sensação, aquele anseio bem lá no fundo, que não dá para explicar direito? Uma sensação de que não pertencemos a este lugar? Pois é, segundo os ensinamentos arturianos, essa dor não é um sinal de que algo deu errado. Pelo contrário, é a alma ansiando, sabe? Preparando-se para a conclusão de uma jornada sagrada que está chegando ao fim. Então, esse sentimento não é um defeito de fábrica, não é um problema para a gente sair consertando. Pense nisso mais como um sinal de formatura, entende? A conclusão de um contrato que a gente fez aqui na Terra. É aquele sussurro lá dentro que fala: pronto, terminei. A minha parte aqui está feita. E olha que interessante. Todos esses sinais, exaustão profunda, não se sentir parte de nada, essa saudade de casa que a gente nem sabe de onde é. Tudo isso que parece tão negativo, na verdade está sendo redefinido. Não é sobre fracasso, é sobre sucesso. É um marco na jornada espiritual. Essa exaustão, por exemplo, não é burnout. É o cansaço de quem está concluindo uma grande obra, sabe? Como um ancião sábio no final de uma vida cheia de aventuras. Ok, mas esse processo de despertar não acontece num passe de mágica, num ambiente super tranquilo. Longe disso, ele acontece no meio de um baita desafio. Fontes sirianas descrevem isso como uma verdadeira guerra. Uma guerra pela nossa atenção, pelo nosso foco, pela nossa energia. É como se o nosso estado interior estivesse o tempo todo num cabo de guerra. De um lado tem a coerência, é o nosso estado natural, sabe? Está presente, alinhado. Mas do outro lado tem a fragmentação, que é o resultado de toda essa distração, todo esse barulho lá de fora que fica nos puxando e tirando a gente do nosso eixo, do nosso centro. E o mais impressionante é que essa guerra é muito sutil. As táticas que nos tiram do centro vêm disfarçadas. Parecem responsabilidade, urgência. Sabe aquela indignação que a gente sente vendo notícias? A preocupação constante com o futuro, a mania de se comparar. Tudo isso são armadilhas. O objetivo final não é nos destruir, mas sim dispersar a nossa energia, para que a gente não consiga manter nossa luz interior acesa e firme. Então, como a gente navega nesse campo de batalha? A resposta talvez surpreenda. A principal ferramenta não é a mente, não é tentar racionalizar tudo, é o coração. O coração é descrito aqui como a grande inteligência que governa nosso ser. É o ponto de encontro, o lugar onde o nosso lado humano e o nosso lado divino trabalham juntos. E não estamos falando do coração de um jeito poético ou sentimental, não. Pense nele como uma tecnologia. Uma tecnologia prática para a gente encontrar a estabilidade. É como uma estação de rádio que só sintoniza a frequência da coerência, onde a gente pode se ancorar no meio do caos. É ali que o amor do Criador deixa de ser uma ideia e vira uma realidade que a gente pode sentir no corpo. Certo, mas como a gente acessa esse santuário? Como a gente chega lá? Existem 3 portais, 3 chaves bem simples. A primeira é a respiração. É a ponte mais rápida que existe entre a nossa intenção e o nosso corpo. A segunda é a sensação. É o que nos traz de volta para o aqui e agora, que é onde a vida de fato acontece. E a terceira é a apreciação. É o sentimento que avisa para o nosso corpo: tá tudo bem, pode relaxar. Esses 3 portais preparam o terreno para uma prática de retorno ao centro. E essa prática é o que chamam de protocolo de retorno. É um passo a passo bem direto para a gente retomar nosso centro exatamente naquele momento em que a gente percebe que foi levado para longe. E o mais importante, não se trata de ser perfeito e nunca mais sair do centro. A chave aqui é a consistência gentil de sempre voltar. Olha só como isso muda tudo. O primeiro passo é simplesmente reconhecer, sabe? Pensar: opa, me abandonei aqui, sem julgamento. Depois, uma pausa. Para de alimentar aquele redemoinho, nem que seja por 2 segundos. Aí vem uma expiração longa, bem suave, para avisar o corpo que está tudo seguro. Em seguida, a gente move a atenção, de propósito, para o centro do peito. E ali, a gente convida aquele sentimento do amor do Criador. E deixar qualquer emoção que aparecer simplesmente estar ali, sem brigar. Só a partir desse lugar de calma é que a gente escolhe o próximo passo. Percebe? É sobre voltar para casa, não sobre lutar contra o que está fora.
E essa capacidade de voltar para o centro, essa estabilidade interna, ela não serve só para a gente se sentir em paz. Ela muda completamente a nossa ideia do que é uma missão de serviço, especialmente para sementes estelares. A gente sai daquela ideia antiga de serviço que envolvia sacrifício, esgotamento, carregar o peso do mundo nas costas, e entra num novo paradigma. Um serviço baseado em coerência, estabilidade e presença. A ideia é a seguinte: um serviço que te custa o teu próprio centro, que te tira do eixo, na verdade não é serviço. É só mais uma participação na mesma bagunça que a gente está tentando arrumar. Pensa na imagem do farol. O farol não sai correndo atrás de cada navio para salvar. Ele fica lá, firme, estável. E é essa firmeza que ajuda os navios a se guiarem. A nossa maior contribuição para o todo é exatamente essa: a qualidade do nosso próprio campo de energia. A nossa presença se torna o remédio. Às vezes, a gente ajuda muito mais sendo essa rocha de estabilidade do que saindo desesperadamente para dar conselhos e resolver o problema de todo mundo. Então, no fim das contas, para que serve toda essa jornada de despertar? O objetivo final é transformar a nossa relação com a realidade, uma transformação que acontece de dentro para fora. A missão é incorporar tudo isso. O objetivo não é usar a espiritualidade para fugir da experiência humana, sabe? Ao contrário, é trazer o divino para cá, para a forma. É honrar o corpo, as emoções, a vida do dia a dia. Descansar, rir, chorar, ser gentil com a pessoa do caixa, no supermercado. Isso não é uma distração do caminho espiritual. Isso é o caminho espiritual em ação. Quando a gente faz a partir de um lugar de presença. Mas qual o propósito final de tudo isso? É uma preparação. Não só para uma volta para casa pessoal, mas para a gente se tornar um membro maduro, soberano, que contribui para uma comunidade galáctica muito maior. É como se estivéssemos sendo preparados para nos juntarmos a uma grande família de civilizações. E para fechar, fica aqui uma reflexão poderosa. O outro lado não é um destino para onde a gente vai. É uma nova maneira de se relacionar com a realidade, aqui e agora. E a gente vive isso construindo uma relação com o Criador, com a verdade, com a nossa própria autoridade interna. O despertar, então, não é sobre ir para outro lugar. É sobre estar aqui, mas de um jeito totalmente novo. É como se a gente se coroasse, com soberania e propósito, e vivesse em paz. Não porque o mundo ficou perfeito, mas porque a gente redescobriu a paz dentro da gente.